Pastor, eu vou falar ler, né? Eu vou falar ler. Lê, que agora eu já sabia. Eu fico mais à vontade. Lê. Tem um cara de pastor, gente, pelo amor de Deus. Cara. Lê, como que nasceu esse movimento profético dessa geração em adoração lá em Taubaté, cara? Que foi assim, acho que um dos maiores movimentos que a nação já viu, né? Sim. Ou eu tô errado? Cara, a explicação, eu acredito que é a mesma, sem querer ser bairrista, mas é a mesma que aconteceu em BH. A partir de um avivalista e de um avivamento, nasceu tudo que o DT fez, tudo que bandas saídas, né, da grande BH fizeram. Então o Brasil foi tocado nos anos 90 por um mover que rolou a partir de BH. E tudo aquilo aconteceu a partir de um princípio bíblico. A Bíblia, Deus não ama aquilo que a gente chama de igreja como ele ama a questão do carral. Carral é uma palavra hebraica que significa família espiritual. Nós estamos numa mesa aqui hoje, nós não estamos numa igreja, mas nós estamos sendo igreja, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então a gente está sendo igreja com força aqui. Quando a igreja deixa de ser aquele estereótipo e aquela reunião num lugar e ela começa a ser uma cultura, ela pode ser cantada, ela pode virar livro, ela pode virar podcast. Então você tem uma cultura e ninguém pode segurar uma cultura. Então nos anos 90 aconteceu e o DT para mim é a primeira banda no Brasil que cantou uma cultura. Depois nós vimos isso no Toque no Altar, nós vimos no Trazer na Arca. Sim. E depois de novo a gente foi ver agora. Nós tivemos por um tempo também Casa de Davi, e daqui a pouco a Casa de Davi acabou tendo alguns problemas e ela foi sumindo. Mas a verdade é que assim como o Danduque derramou algo nos anos 90, sim, e eu sou um dos discípulos dele, via Mark Schubert, meu pastor é o Mark Schubert, né, que é talvez o principal filho espiritual dele, assim, na questão de honrar aquilo que ele carregava. Então eu comecei a ministrar e a ensinar isso em Taubaté. Então Taubaté não era um lugar que você ia para a igreja, você ia para a cultura. Então a gente ia fazer churrasco para falar do que a gente está falando aqui. A gente ia se divertir para falar do que a gente está falando aqui. Eu me lembro de um dia que fui comprar carne pro churrasco, de repente eu olhei a menina do caixa e Deus começou a me dar uma revelação para ela. Igual o cara que me ganhou para Jesus foi lá e falou meu nome, orou por mim, essa parada aconteceu comigo, nós chamamos isso de dom de profecia. Então eu olhei para a menina do caixa e eu só tava comprando churrasco, cara, carne pra gente fazer churrasco da minha galera, pra gente ter nosso discipulado. E de repente eu falei pro meu amigo, falei, cara, eu vou começar a falar umas coisas pra você, finge que é pra você, mas é pra aquela menina. E eu comecei a falar assim, cara, você não pode mais ficar andando por aí, meu, confiando em todo mundo, vão machucar seu coração. Cara, você não pode sair numa balada e beijar qualquer pessoa que você... Daqui a pouco, a hora que eu falei a última coisa assim, a menina deu um murro assim, cara, que droga! Você tá falando comigo? Eu falei, tô falando com você, daí ela. Você pode orar por mim? Já meti a mão na cabeça dela, orei por ela. Então, quando você não é mais igreja só dentro do templo, mas você é igreja full time, então você virou cultura. Só que o que acontece? O Brunão, em 2015, ele vai pra Taubaté porque ele participava de uma igreja muito boa, mas ele queria viver uma cultura e não só um lugar para estar. Então, para mim, igreja não é um lugar para frequentar, é um povo para se pertencer, é uma família para se tornar. Então, quando você começa a amar o próximo como se fosse da sua família, você já entendeu o que é ser igreja. Então, no nosso meio não vai ter alguém que tem necessidade, porque a hora que o cara tiver, a gente se junta e a gente semeia na vida do cara. A gente levanta a vida do cara. O muçulmano faz isso, o judeu faz isso, o maçom faz isso, e o cristão não vai fazer. É isso mesmo. Então não tem lógica, velho. Então, à medida que essa cultura começou a se estabelecer, o Brunão cantou a cultura. E uma coisa que pouca gente sabe, no ano que a gente foi lançar o Poema Music, Deus falou comigo naquela manhã, a banda da Poema não grava. E aí o Morada subiu e gravou uma coisa. É mesmo? Cara, aquele CD não ia ser exatamente aquele CD, ia ser um pouco menos. Você tá brincando, cara. Cara, Deus me deu uma palavra pra... A gente tinha 4 ministros, Deus falou que ninguém ia gravar. Eu fui lá com muita ousadia e falei, gente, não é hora da gente gravar. Eu saí de lá meio triste até com o que Deus tinha falado. Foi um corta-brisa de Deus assim em mim. Eu cheguei, Brunão, Deus falou comigo que nós não vamos gravar, então você vai gravar tudo, cara.
E aí ele grava uma coisa e o que o Brunão cantou? Quando você cantou a música do Brunão, cara, essa canção do Brunão, por exemplo, pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Cara, essa palavra tá se cumprindo na minha vida. Eu não tenho mais pra onde voltar, eu ando com Jesus. Então no dia 9 de janeiro eu saí da minha casa, eu entreguei minha casa em Taubaté. Do dia 9 de janeiro até aqui, eu morei em 7 cidades brasileiras, uma cidade mexicana e 3 cidades americanas. E cara, e como que alguém pode explicar? Eu tô saindo, tô embaixo de uma revelação, indo pra onde Deus tá me levando. Então, ele cantou músicas como eu já afundei os meus barcos no cais, eu já queimei as minhas carroças, eu me despedi dos meus pais. Então, quando uma música, ela não é mais de uma congregação local, mas ela se torna universal, ela é o cântico do coração de uma galera, você não está cantando mais música evangélica, você está cantando uma cultura. Então é como se você ouvisse o mover que Deus tem para esse tempo. Sabe? É a mesma coisa. Se esse podcast ele pega a veia de tudo que está sendo movido na face da terra, você não é mais um podcast. Você é uma cultura em que as pessoas querem ser adeptas. Então isso aconteceu em Taubaté. Então o Morada, ele estava muito bem posicionado, espiritualmente falando, as músicas incríveis. Então um dia a gente resolveu, vamos fazer uma live session simples. Fomos pro estúdio do André Aquino. E o Alessandro Vilas Boas, cara, ele me viu ao vivo pregando e eu tava falando assim, meio mal do cara. Eu não tava falando mal do cara, mas eu gosto muito de explicar certas coisas. Eu tava pregando sobre a unção. Falei, gente, vocês já ouviram o Alessandro Vilas Boas? O filho do Zé Ramalho, que ele tava com o cabelo desse tamanho assim. Cara, esse cara gravou uma música sem qualidade nenhuma, porque ele gravou no iPhone. Mas ao mesmo tempo que eu tava falando mal da qualidade técnica, eu tava falando muito bem. Eu falei, gente, não precisa de tanta qualidade se você tem a unção de Deus. Eu tô escutando a música do cara, eu choro. Eu tô escutando a música do cara, eu queimo. Eu tô escutando a música do cara, eu quero ler a Bíblia, eu quero saber mais de Deus. Cara, no que eu termino de pregar ao vivo, ele manda um direct no Snapchat pra mim. Olê, cara, que orgulho, que honra, você tava falando de mim hoje. E eu falei, mano, perdão, né? Porque eu podia ter sido mais carinhoso na minha fala. Cara, eu posso ir aí? Era um sábado. Falei, vem aqui. Ele não é de Taubaté. Ele não é de Taubaté. Ele estudava no Mackenzie e ele tava num mover universitário, orando. E ele veio pra Taubaté, cara. Ele tinha umas 5 músicas gravadas, tava lá no YouTube, já tava viralizando. E aí ele veio pra Taubaté e na terça-feira se reuniu eu, ele, meu pastor, e nós fizemos uma celebração explosiva. Ele se muda pra Taubaté e fica lá 1 ano. Aí o mais difícil foi fazer o quê? Deixar o Alessandro Vilas Boas congregando só. Não usar o dom do cara na nossa igreja. Porque a nação inteira pirava no que ele estava fazendo. E eu tinha um trabalho de manter o coração dele no lugar. Ele era muito jovem. Ele ainda é muito jovem, tem seus 26, 27 anos. E quando ele explodiu, ele era muito novinho. Então eu tinha que mostrar pra ele, olha, a realidade é o seguinte, aqui a gente é mais um, e aí na nação você toca a nação toda. Daqui a pouco o André Aquino também esteve com a gente em 2015, experimentou algo incrível com a gente, gravando um CD do Jason Lee Jones ao vivo lá. O André também se mudou, e daqui a pouco veio o Samuel e a Fabíola. E aí chegou uma hora que começou a vir músicos do Brasil todo. Tinha dia que eu tava pregando, uma das novas bandas que tava pegando o engajamento e subindo, indo pro auge, tava sentado no meu culto de domingo. E daqui a pouco começou a vir apóstolos, pastores, e eu comecei a falar, cara, o que tá acontecendo, né? E eu não sabia nem me comportar, porque era gente importante, era gente de peso. Mas a minha explicação é, nós não fizemos força pra gravar uma música. A gente cantou o lifestyle, cara. A gente cantou, por exemplo, Emaús, que é música do Morada, Feat. Poema Music. Sim. Ela foi indicada como melhor canção feat do ano, só que aí veio a pandemia e não teve a premiação. Cara, aquela música foi um GC, um grupo de crescimento, só de ministros de adoração cantando. Cara, nós arrumamos a mesa, preparamos a casa, perfumamos ela toda. Então foi 6, 7, 8 caras que cantavam na igreja, cantando assim, descontraído, gravando no coisa. Então assim, nós não fazemos força para pregar, nós não fazemos força para cantar, a gente só pregou e cantou o que a gente estava vivendo. E aí, cara, você tá queimando, você tá cheio de paixão, então você consegue prensar numa mídia poder de Deus que convence as pessoas.
Então tem coisa tecnicamente gravada melhor que nosso. Eu tenho culto lá, cara, que não chega aos pés da qualidade técnica do seu podcast, mas é culto que não sei quantas visualizações que pessoas que foram transformadas. Então, a unção de Deus, ela tá sempre ligada à intenção genuína do seu coração. Então, a gente até brinca com uma frase, né? Unção é um poder de Deus que muda a vida das pessoas. Então, a gente brinca com uma frase da seguinte maneira: uns são e outros não. Por quê? Porque tem uns que carregam e outros não. Então, sim, de repente, nossa galera cantou a cultura, e a cultura explodiu nas nações. Mas nesse exato momento eu tenho pedido uma coisa pra galera de Taubaté, principalmente. Vamos andar, porque eu já sei que o que aconteceu em BH, quando saiu para as nações, houve grande frutificação. Então, a igreja da Ana Paula e a igreja do Gustavo Bessa tá trazendo algo muito poderoso pro Sul. A igreja do André Valadão tá trazendo algo muito poderoso pra América. Então, para mim, a partir de um avivamento, tem que haver um envio. Sim. Não tem como ficar um monte de gente incrível no mesmo lugar. Então, nessa, eu tô aqui em Orlândia. Sabe Deus até quando, sabe Deus fazendo o quê, mas eu me enviei primeiro, porque senão a galera quer que a gente construa um lugar e fique lá para todo sempre. E eu acho que isso aí não é evangelho. Eu acho que o evangelho tem a ver com o ID, ele é missional, tem uma missão, então a gente tem que bater em retirada e fazer algo para Deus por aí. E posso emendar uma pergunta aqui, Hugão? E quando você viu assim, cara, o tamanho da responsabilidade que você tinha nas mãos, que eu acho que era controlar e segurar essa moçada, né, muito jovem, e com toda essa explosão, não deixar a mídia e o show business entrar no ministério, cara, qual que foi a sua direção, assim? Você pode compartilhar aqui que Deus colocou no seu coração? Cara, na verdade, eu sou muito conhecido pelas pessoas extremamente conhecidas da Poema, mas nem todo mundo sabe que o meu know-how vem de fazer toda uma base. Então, por exemplo, eu ensino muito uma palavra que eu chamo de governo. O que Deus espera do homem aqui na terra, o que Deus espera da mulher aqui na terra, da família aqui na terra, o que Deus espera do Hugão, tem uma revelação especial só para ele, uma revelação especial só para você, uma só para mim. Eu prego muito essa mensagem. E quando você prega essa mensagem, você começa a dar destino profético e espiritual para as pessoas. Só que daqui a pouco você tem que equipar os caras. Porque um cara tem um chamado, mas ele é operário. Outro cara tem um chamado, mas ele é executivo. E outro cara tem um chamado, mas ele é visionário. Um cara é leal. O outro cara é líder nato. O outro cara, ele é simplesmente um ótimo subordinado. Então, juntar os caras certos, nas equipes certas, para que tudo dê certo, foi a parte mais difícil. E lógico, tudo isso veio a partir da Bíblia, mas meu know-how de empreendedorismo e gestão me ajudou muito nisso. Então o que nasceu em Taubaté? Grandes barbershop, nasceu grandes hamburguerias gourmet, nasceu grandes business porque nós ajuntamos um carinha que era operário. E ele nunca sabia o que fazer, ele só sabia fazer. Então nós colocamos um executivo lá que conseguia traduzir a visão de um ótimo visionário para um sistema Ctrl-C, Ctrl-V para operário operar. Então eu sou um visionário, eu não chego nos pés do André Valadão, mas sou um visionário tanto quanto. Mas a minha mulher é operária. Então havia um abismo entre eu e ela. Às vezes a gente tinha até briga, porque quando você é visionário, sua mulher é operária, ela quer saber o que ela tem que fazer. E você só pira, entendeu? Então eu tive que arrumar gente executiva para estar entre nós. Essa experiência com o ministério me deu uma loja de carro, por exemplo. Eu tenho uma loja de carro popular na cidade de Taubaté, patrocínio Sanches Motors, arrasta pra cima e compra o seu carro aí. Ai, boa. Boa. Então, cara, depois que eu treinei várias pessoas, e eu acredito muito assim, Hugão, aquilo que você vai fazer, você tem que fazer pra honrar o Senhor. Então, você vai ser um vereador, você vai ter que ser um vereador cheio do Espírito Santo. Você vai ser um advogado, você vai ter que ser um advogado cheio do Espírito Santo. Por que o seu pastor tem que ser um cara cheio de Espírito Santo e você não tem que ser? Então eu comecei a ensinar que não é só o pastor que carrega a presença de Deus, é qualquer membro da igreja. Então para mim todo membro da igreja ele tem que ter uma vida com Deus, saber o que Deus chamou ele para fazer. Agora no meu caso a vocação está acima da profissão. Outras pessoas ele pode ter a vocação introduzida dentro da profissão. A gente conhece vários caras, Bruno, que ele é um pastorzão, mas ele é gestor de uma empresa. A gente conhece vários caras que ele é um grande evangelista, mas na verdade ele tem uma companhia de construção aqui em Orlando.
E ele pega uns malucos, o cara começa a trabalhar na obra, daqui a pouco todo mundo se converte, ele dá destino pros caras. Então eu comecei a acionar isso. Então quando essa galera explodiu, a gente já tinha feito isso 100 vezes. Então o que acontece? Como segurar? Porque qualquer um desses microempreendedores, eles começaram a ganhar dinheiro, cara. E uma coisa é você chegar na igreja, cara, eu tô precisando de ajuda. E a outra coisa é você faltar no culto, porque se você faltar, você ganha mais 5 pau. E aí como é que você fala pro cara, e aí, irmão, você vai esquecer Jesus, que você era nóia, mano. Você era maluco. Você não sabia o que era ter família, você não teve uma. Então o evangelho te ensinou a ter família. Agora, eu não inventei a roda, gente. Isso que eu fiz, Lutero fez. Lutero, ele simplesmente é sequestrado por homens poderosos e ele ensina o quê? O fundamento doutrinário que gera a burguesia na Europa. Ele começa a ensinar o cara, se tiver uma só mulher é bíblico. Se você não for drogado, se você não for viciado é bíblico. E de repente o cara tem só uma mulher, só filho, nasce a família patriarcal e é tudo que a escola de Frankfurt tenta destruir. É tudo que Herbert Marcuse e Karl Marx tenta destruir. É por isso que hoje usam as minorias de escudo para dilacerar a família. Por que você construiu alguma coisa? Por que você mudou para Orlando? Você quer dar uma vida melhor para sua família. É isso que você pensou. Agora, se você é um vida louca, não tem mulher, se dane, vamos quebrar tudo. Se eu quiser, eu saio com qualquer cara, com qualquer mulher, daqui a pouco eu troco de pessoa. Então, o evangelho, ele coloca as coisas no lugar. O evangelho traz um fundamento. Então o que acontece? Nossa igreja teve um efeito antropológico, sociológico, porque ela é um tanto filosófica. Então quando os meninos explodiram, a gente já era bom nisso. Agora, ao mesmo tempo, nada é perfeito. Como é que você vai chegar para um Brunão, por exemplo? A nação clama pelo cara. Como é que você vai falar? Eu quero que você fique no culto pregando. Então eu sou aquele pastor super liberal. Brunão, some daqui, velho. Vai tocar, talvez você vai ter 5, 6, 7 anos tocando o louco. Daqui a pouco, quando sobrar mais tempo, você volta para a igreja local. Eu te dou o maior apoio. Só que nessa, obviamente, você corre o risco de perder. Cara, eu não dou dinheiro para esses caras. Esses caras ainda trazem dízimo para nossa igreja. Eles ofertam na nossa igreja. Mas teve amigo meu que já chegou para eles, quer ganhar 25 mil por mês para fazer nosso culto de sábado aqui para bombar. Que isso? Eles foram muito leais de ficar ali naquela cidadezinha pequena, honrando a igreja local. Então esse assédio, cara, é do homem. A natureza adâmica, ela é terrível. Seja lá no mundo secular ou na igreja, irmão, sempre vai bater na sua porta oportunidades malignas. Agora, cada um tem que guardar o seu coração. E eu ensinei os caras, gente, Deus nos chamou para ser empreendedores do reino. Deus nos chamou para ser homens que fazem aqui na terra como no céu. Vocês sabem o que é uma família espiritual? O que é uma igreja? Vambora. Aí o Alessandro Vilas Boas, por exemplo, chegou um momento, ele falou, Lê, já deu meu tempo aqui, eu vou sair e vou consolidar meu ministério. Então ele é um cara que foi ali, nosso discípulo, foi ordenado pastor na nossa igreja, mas ele plantou 3 igrejas que não se chamam Poema. E hoje ele anda com o meu pastor e não comigo necessariamente. Por quê? Porque a liberdade, cara, as pessoas têm liberdade, elas têm que frutificar. Mas não foi fácil e ainda não é guardar o coração das pessoas. Mas ao mesmo tempo eu tive que guardar o meu. Porque antes desses caras dar certo também, eu tava tendo minhas propostas. Sim. Gente me chamando, sai de Taubaté, cara, vem pro Rio de Janeiro. Eu te dou um bom salário, você cuida da minha juventude. E eu agradecer, falar, cara, muito obrigado, mas, cara, Deus não me chamou pra trabalhar, eu não sou peão church. Deus me chamou pra plantar um ministério. Então, por exemplo, eu tô aqui, você sabe que eu vivo ali na Lagoinha, cara, eu honro o André Valadão, honro a Cassiane, amo estar ali. Meu DNA é poemeiro. O que eu trago ali é para agregar mais. O que ele derrama em mim é para agregar mais. Então a gente entendeu nossa amizade, mas eu acho que família espiritual é como a família Vaz. Existem princípios da sua casa, existem princípios aqui na casa do Hugão. Então quando a igreja se torna esse lugar, ela não é mais um lugar para você estar. É um povo para se pertencer. Aí, cara, é o vida na vida. Aí o dinheiro é tudo nosso, o carro é tudo nosso. Cara, tem um carro na nossa igreja. Ele já foi de 8 donos. Um deu pro outro, que deu pro outro, que deu pro outro. É uma Toyota Fielder, tá com 350 mil quilômetros rodados. Ainda bem que é o Toyota, hein? Cara, Ainda bem que é Toyota. então essa é a qualidade de uma igreja comunidade, entendeu? E eu acho que se toda igreja fosse esse lugar, então a gente ia empoderar pessoas. A igreja que não empodera pessoas para a sociedade, ela não aprendeu a ser igreja ainda. Concordo plenamente, né? Na minha visão, a igreja tem que discipular, né? A gente tem que ser discipulado para extrair o melhor que a gente tem
para fora, né? Exatamente. Para o próximo. Então, eu tenho que, né, entender, eu tenho que discipular os meus dons. Não é para mim, mano. Né? É para você. Sim. Né? Dom é pro próximo. É pro próximo, cara. É pro próximo. E muitas das vezes que eu vi alguns ministérios, e eu repito, e foram poucos, tá? Não foi muito, não. É de pessoas querendo o seu melhor para a igreja. Aí a pessoa, por dentro, ela morre. Sim. Né? E aí, depois, quando eu vi extraindo o que tem de melhor do próximo para fora, eu vi tudo frutificar. E eu creio que aconteceu isso mesmo. Eu creio não. Sim. Cara, mas é prova. Um cara leigo aqui falando, cara, 100%. Tem nada de leigo, Gão. Tudo que ele fala aí é porque ele é evoluído em tudo. Porque você vê tanta gente querendo amarrar as pessoas ali, né, dentro de um templo, dentro de uma igreja, dentro de um... Cara, não. Ele faz a parte dele e fala, valeu, irmão. É isso daí. Toca o pau. Eu creio na paternidade que catapulta. É isso daí. É isso aí.